Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 16 de abril de 2026. 6 horas, horário de Brasília. Drones alcançam 1.500 quilômetros e destruíram petroquímica russa. Mais uma. Vocês vejam que a Ucrânia praticamente todos os dias está fazendo pesadas baixas, todas as noites, ou madrugadas, pesadas baixas na estrutura da economia petrolífera da Rússia, ou seja, está fazendo com que ela fature menos. Neste vídeo nós revelamos a impressionante capacidade tecnológica da Ucrânia em atingir alvos estratégicos a 1.500 quilômetros de distância, destruindo a infraestrutura petroquímica russa. Veremos também os números avassaladores das baixas russas, que superam qualquer ritmo de mobilização, e os novos pacotes bilionários de ajuda da OTAN que garantem a continuidade da resistência ucraniana, que vai servir para a derrota futura da Rússia. Além disso, trazemos à tona ordens secretas de Putin que revelam o desespero do Kremlin diante da oposição interna. Não perca nenhum detalhe. Você que gosta da verdade, inscreva-se nesse canal, canal do Velgas. Peço a todos, deixe seu like, compartilhem este vídeo e comentem a sua opinião. Muito obrigado. A guerra na Ucrânia atingiu um novo patamar de alcance e precisão técnica que desafia a geografia da Rússia. Drones ucranianos operados pelas forças de sistemas não tripulados realizaram um ataque histórico contra a fábrica petroquímica de Stерлitampk, localizada no Bascocortão. O alvo está situado a 1.500 quilômetros da fronteira da Ucrânia, ou seja, muito longe, com a Ucrânia demonstrando que nenhum centro industrial russo está mais seguro. O comandante Robert Braudy, o codinome dele é Magyar, destacou que essa distância não é mais uma barreira para os chamados pássaros ucranianos amantes da liberdade. A fábrica de Stерлitampk é um componente vital para a máquina de guerra moscovita, sendo a única produtora na Rússia de borrachas sintéticas à base de neodímio. Além disso, a unidade fornece combustível de aviação e aditivos essenciais para aeronaves militares e helicópteros russos. Ao atingir este complexo, a Ucrânia interrompe o fornecimento de materiais poliméricos, fundamentais para a produção de equipamentos militares de defesa. Enquanto os ataques aéreos degradam a economia russa, o campo de batalha consome o capital humano dos russos em uma velocidade insustentável. O Ministério da Defesa da Ucrânia revelou dados contundentes durante a 34ª reunião do grupo Ramstein em Berlim, realizada ontem. Atualmente, a Rússia perde uma média de 254 soldados por cada quilômetro quadrado de território ucraniano. Ou seja, é uma perda que é impossível de repor, é uma perda criminosa, é uma perda muito grande que o ditador da Rússia faz contra o seu próprio povo, nessas suas táticas de guerra insanas. Em regiões críticas, como a região da província de Donetsk, esse número sobe para assustadores. Donetsk, onde eles querem conquistar Pokrovsk. Olhem só, este número sobe para assustadores 428 militares mortos por quilômetro quadrado. Um número absurdo. A média ucraniana em todo o teatro de operações, de 1.350 quilômetros aproximadamente, é aquele número anterior que eu citei para vocês, 254 soldados, que já é muito. E então, em Donetsk, 428 militares por quilômetro quadrado. Essas perdas superam drasticamente o ritmo de mobilização russa, criando um déficit humano que o Kremlin não consegue suprir. O ministro Mikhailo Fedorov, o ministro da Defesa, afirmou que a Ucrânia está infligindo custos significativos
ao inimigo por cada metro de território que tentam conquistar. A pressão ucraniana não se limita ao fronte, mas atinge diretamente a logística e os recursos que financiam a agressão russa. Para sustentar este esforço de defesa, a comunidade internacional reforçou compromissos financeiros e bélicos sem precedentes. Ontem, também, nessa reunião de Ramstein, em Berlim, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, garantiu que os Estados-membros fornecerão 60 bilhões de dólares em apoio militar ao longo de 2026. Este montante é adicional aos empréstimos da União Europeia, totalizando uma barreira financeira intransponível para as pretensões do ditador da Rússia. As prioridades para esse investimento já foram estabelecidos: defesa aérea, drones de última geração e munições de longo alcance. Rutte enfatizou a necessidade de uma distribuição mais justa do ônus financeiro entre os aliados para garantir a previsibilidade da defesa da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebrou os resultados da reunião de Ramstein e destacou o reconhecimento internacional da força das brigadas ucranianas. 5 novos parceiros confirmaram contribuições para o programa de requisitos prioritários, garantindo que a Rússia não alcance seus objetivos de ocupação. A Noruega destinou mais de 500 milhões de dólares para equipar brigadas com drones e 150 milhões de dólares para fortalecer a logística ucraniana. Os Países Baixos, ou seja, a Holanda, disponibilizaram 200 milhões de euros especificamente para a tecnologia de drones, enquanto a Bélgica reforça a munição e a defesa aérea. A Alemanha continua liderando o suporte em capacidades de longo alcance, e o Reino Unido mantém o fluxo constante de tecnologias não tripuladas, enquanto a Ucrânia se fortalece com transparência e alianças globais. O regime de Vladimir Putin mergulha na repressão interna criminosa e ilegal. Relatórios revelam que o líder ditador da Rússia assinou ordens secretas que permitem a detenção de cidadãos russos sem qualquer julgamento ou processo criminal. Ordem secreta. Fora da lei. Fora da Constituição russa. Mas tem outros países que também burlam a Constituição, né? Mas essa é muito mais grave lá. Desde março de 2022, o ditador russo Vladimir Putin autoriza o FSB, que é a antiga KGB, e o Ministério do Interior a prender opositores da guerra por tempo indeterminado. Essa prática viola a própria Constituição russa, que exige a ordem judicial para a privação de liberdade, mas a lei é ignorada pelo Estado de Vladimir Putin. Ele considera o Estado dele. Prisioneiros de guerra e civis ucranianos já vinham sendo mantidos em centros de detenção, sem acesso a advogados ou familiares sob essa norma oculta. Agora, essa mesma ferramenta de opressão é usada contra a própria população russa. Ela começou a ser usada agora, esse ano, contra a população russa, onde começa a haver uma insatisfação maior contra a guerra, porque a economia vai mal, não atingiu os objetivos e o povo russo está sofrendo, que já se manifesta contra a invasão. O sigilo em torno dessas instruções temporárias demonstra a fragilidade jurídica e o medo do regime perante a verdade do conflito. A superioridade ucraniana se manifesta não apenas nas armas, mas na capacidade de sustentar a luta com apoio global enquanto o inimigo se corrói internamente. Vamos concluir dizendo que, como eu vejo os eventos recentes, eles confirmam que a Ucrânia detém a iniciativa tecnológica, né? E os eventos que mostram isso. A iniciativa tecnológica, bem como a estratégica, para golpear o coração econômico da Rússia.
com o suporte garantido de 60 bilhões de dólares da OTAN e a produção crescente de drones de longo alcance, a defesa de Kyiv se torna inabalável. É claro que, a olhos vistos, essa é uma guerra principalmente de drones e de artilharia. É o que mais está atingindo os russos, e os 80% deles, as baixas russas, são justamente por drones e artilharia. A história mostra que regimes que governam pelo medo e por ordens secretas acabam sucumbindo diante da determinação de um povo livre. Agradeço a vocês que assistiram este vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Aqui vocês viram a verdade. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e a Deus que abençoe o nosso amado Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.